Eles são 21 e nós vamos conhecer cada um durante mais ou menos uma hora, que será depois condensada para vosso nobre e muito rápido consumo. Construímos uma ponte sobre a Europa e agora não há desculpas para os abstencionistas. Atravessem esta ponte Europa connosco e vamos começar com um visionário com os pés na terra. Pelo menos é assim que se apresenta no Twitter, uma rede social onde é um dos mais influentes dentro da classe política, o quarto mais influente, atenção. É eurodeputado desde 2014, foi reeleito em 2019, mas fez todo um percurso na academia. É professor catedrático na Universidade de Évora. Carlos Zorrinho, muito bem-vindo. Boa tarde. No Parlamento Europeu aprende mais do que ensina? No Parlamento Europeu procuro ensinar com o exemplo e com o trabalho que faço, mas nós na vida não conseguimos transmitir nada se não tivermos a humildade de procurar compreender e, portanto, aprendo muito, sim, aprendo muito. E o Parlamento Europeu é uma extraordinária escola de negociação. Nós percebemos no Parlamento Europeu que mesmo tendo muitas diferenças do ponto de vista do nosso percurso, do ponto de vista da nossa visão política, dos partidos que integramos os grupos, os países de onde vimos, as experiências de vida, quando é preciso chegar a um consenso, quando é algo que é muito importante chegar a um consenso, acabamos por conseguir. Aliás, a linguagem do compromisso é uma linguagem muito forte do processo europeu. Conseguimos compromissos que refletem também a multiplicidade dos povos europeus e representar de facto 27 países soberanos, tanta gente tão diferente que em nós confia, é de facto algo de absolutamente extraordinário e que enfim, me orgulha muito ter recebido este mandato 2 vezes por parte dos portugueses. Como disse, já está no segundo mandato. Não tem saudades da Universidade de Évora e do Alentejo a tempo inteiro? Tenho, mas eu já tenho contado algumas vezes esta história. Eu penso que é importante também voltar a referi-la. Eu, durante muitos anos, fui sobretudo um académico com muita intervenção política. Fiz a minha vida académica, fiz a minha carreira académica. Com 40 anos era professor catedrático, mas também me dediquei sempre muito à atividade política. E recordo-me que, na altura, e sei lá, aos 35, 36 anos, tinha tido uma conversa inesquecível com um professor, que já morreu, mas que marcava muito e marcou muito, o professor Henrique Marcelino, em que lhe disse: professor, eu preciso do seu conselho, porque eu sinto que na academia me vê um pouco como político e também sinto que na política me vê um pouco como académico e, portanto, eu tenho que fazer aqui uma escolha. Qual foi? E recordo-me perfeitamente da resposta dele, que foi dizer ao Carlos: não escolhas, porque o facto de seres académico e político é a tua mais-valia. Se tu escolheres agora, o que vai acontecer, isso já foi há uns anos, quando chegares aos 60, e agora já cheguei aos 62, já posso avaliar, quando chegares aos 60 anos vais dizer assim: se tiveres escolhido a política agora, aos 60 anos vais dizer: devia ter escolhido a academia, porque tanta coisa que eu tinha poder de fazer na academia. Se escolheres agora a academia, quando chegares aos 60 anos vais dizer: bem, mas na política é que eu tinha conseguido mesmo concretizar aquilo que eu pensei e que eu investiguei. Mas eu acho que sim, acho que é de facto uma certa mais-valia esta dupla visão, porque quando eu tenho a oportunidade de ensinar, de fazer conferências, aulas normais, agora tenho tido menos tempo, mas vou voltar a ter com certeza um destes dias, consigo trazer para essas aulas exemplos concretos, vividos, extraídos da realidade. E a verdade é que quando tenho que atuar na realidade, quando tenho que negociar, quando tenho que procurar objetivos do ponto de vista político, tenho um background académico que me ajuda também nessa negociação política. E de facto, nós devemos ser iguais àquilo que somos, não devemos tentar fazer de nós aquilo que não somos. O que eu fui sempre na vida foi alguém que gosta muito da academia, mas alguém também com uma grande vontade de participar civicamente, e acho que ser essas duas coisas, jogar com os 2 pés, ajuda, embora no futebol eu seja canhoto. Eu sei que gosta muito de vinho e até com frade dos enólogos do Alentejo. Em Bruxelas há bom vinho ou o nosso por cá é melhor? O nosso por cá, desde logo, nós estamos mais habituados, é melhor e com melhor preço, digamos assim. Mas quem vem em Bruxelas há muito bom vinho, entre eles há também vinho português e, portanto, pode-se comprar em Bruxelas bom vinho português. Embora eu tenha às vezes alguma pena em Bruxelas e por os sítios por onde ando, pelo mundo,
não ver melhor disponível nos mercados, nos restaurantes, melhor vinho português. Também percebo que tem a ver com a dimensão da produção. Muitas vezes as marcas mais conhecidas não têm capacidade de distribuição. A capacidade de distribuição normalmente tem a ver com um produto mais padronizado. Mas sim, quer em Bruxelas, quer no Alentejo, ou em qualquer outro sítio, quem é um bom apreciador de vinho e procura sempre encontra. O que é que o Alentejo tem de europeu, além de ser uma região portuguesa? Europeu, ser europeu é um estado de espírito e um conjunto de valores. O Alentejo conquistou, como aliás Portugal, conquistou sobretudo com o 25 de Abril, e eu estou a falar agora no europeu no sentido da União Europeia, não é? E da pertença à União Europeia, conquistou a paz, conquistou a liberdade, conquistou o direito à diferença e o direito à escolha e a nos pronunciarmos e a nos autogovernarmos de alguma maneira, e nesse sentido somos um território que se insere nesses territórios mais vastos, que são os territórios da União Europeia. Mas o Alentejo tem também uma fortíssima identidade, tem também uma fortíssima marca, com o seu cantar, com a sua música, com a sua paisagem, que é completamente diferente de outros territórios. E já perdeu o sotaque, entretanto? Eu nunca tive muito sotaque, porque a minha vida foi um bocadinho também cidadão do mundo. Eu nasci em Óbidos, muito novo, vivia em Lourenço Marques, Maputo na altura, Lourenço Marques na altura e Maputo agora, vivia em Luanda, vivia em Caldas da Rainha, circulei sempre por muitos sítios, nunca tive muito sotaque, mas não me importava de ter, porque aquele sotaque é algo que também faz parte da nossa identidade e gosto muito de ouvir falar os alentejanos à moda alentejana, como gosto de ouvir os outros nossos compatriotas falarem com os seus próprios sotaques, porque isso também faz parte da sua forma de ser. O Carlos foi à tropa, não foi? Sim, fui militar. Que é uma coisa que a maior parte das pessoas da minha geração não sabe o que é ou como é que é. Sim, diz-se alentejano, mas como já disse, nasceu em Óbidos porque o seu pai estava de serviço lá, certo? O meu pai estava em Mafra, militar, estava em Mafra. Nós também tínhamos família em Óbidos e pronto, na altura não era tão fácil ir de um sítio a outro e portanto a minha mãe estava em Óbidos para estar mais próximo e foi aí que eu nasci, mas também vivi algum tempo em Óbidos e durante muitos anos voltei a Óbidos na altura das férias, a Óbidos, a Foz do Areia, São Martinho. Não digo que nasci em Óbidos por acaso, não, nasci em Óbidos e sinto-me obidense, topeiro, como os caldenses nos chamam, não é? Porque Óbidos, enfim, é um castelo e tem um conjunto de túneis por castelo e tudo o que vem daí. Portanto, sou mesmo topeiro e o facto de ser obidense não me torna menos alentejano ou menos português ou menos ligado a outras terras do nosso país, onde tenho gente e onde estabeleci relações de pertença. Ficou-lhe alguma coisa da educação militar, de alguma forma? Permitiu-me algo que se calhar foi arriscado, mas durante os primeiros anos da minha vida nunca fiz um ano no mesmo sítio, portanto mudava de escola, mudava de amigos, mudava de cidade. Desenvolveu a capacidade de adaptação. Isso foi um teste forte, como eu costumo dizer, tinha tudo, segundo os manuais pedagógicos, tinha tudo para dar mal, mas felizmente não deu. E permitiu-me começar a ganhar mundo muito cedo. E começar a ganhar mundo muito cedo, nunca mais parei, porque depois, a partir dos 18 anos, sempre podia fazer Interrail. Assim que houve programas europeus, fiz o Comet e depois, como se vê, há 7 anos no Parlamento Europeu, fiz parte do Comitê das Regiões. Portanto, eu gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer muita gente, gosto muito de estar sempre em movimento. É um cosmopolita, não é? Isso que começou por aí. Sim, sou um cosmopolita, mas ao mesmo tempo um rural, uma coisa, há tempo para tudo. Sim. Nasceu em Óbidos, mas agora só tem Óbidos para Bruxelas. Vive em Bruxelas há 7 anos, certo? Como é que foi a adaptação a Portugal-Bélgica? Estar permanentemente... A questão mais... Enfim, é uma curiosidade para quem não conhece. Quando nós temos os nossos plenários em Estrasburgo, por exemplo, há mais uma mudança, eu sinto mais que vou a outro país ou que vou a outra cidade, na medida em que nós estamos mais envolvidos no tecido urbano. Bruxelas, há ali uma bolha. Quem já visitou Bruxelas e quem já visitou as instituições, eu sinto que vou para a bolha, ou seja, vejo as mesmas pessoas e depois regresso a Portugal. Eu não vou a Bruxelas, só vou a Bruxelas quando recebo alguém, ou quando tenho visitantes, ou quando há qualquer coisa que me faz sair da bolha, ir ao centro histórico, ir a uma loja especial, ou um teatro, um cinema, enfim,
quando saio da bolha, vou a Bruxelas, mas há muitas semanas que eu, de facto, ir trabalhar a Bruxelas ou ir trabalhar, que é uma zona de serviços em Portugal, enfim, acho que tirando o facto do céu ser mais baixo e mais cinzento, não me daria muita diferença. O Carlos tem várias obras publicadas, ainda tem tempo para escrever? Quem muito escreve normalmente lê muito. O que é que lê além dos relatórios que um eurodeputado tem de ler? Eu escrevo muito e ultimamente tenho tido menos capacidade de escrever os meus livros, espero voltar a poder escrever, mas todas as semanas, por exemplo, não há nenhuma semana em que eu não escreva 4, 5 artigos. Sou colaboradora semanal de um jornal diário, semanal de um jornal diário, sou colaborador de um jornal diário do Alentejo, o Diário do Sul, para o qual penso que o último artigo que escrevi é o 1580, o que significa, se dividirmos isso por semanas, significa há 30 anos consecutivos, que à segunda-feira naquele jornal eu publico, e depois publico para muitas revistas que me pedem, e portanto vou escrevendo muito, e gosto muito de ler muito aquilo que apanho, também depende se me apetece fugir um pouco do dia-a-dia, gosto muito de ler umas romances, como é evidente, se me apetece mais, às vezes, combinar as duas coisas, procuro também ler estes novos livros. É uma das coisas que esta experiência política também nos dá, é a oportunidade de conhecer gente com muita vontade de transformar o mundo, e não apenas portugueses, claro, agora citei estes portugueses, mas já tive a oportunidade de estar com muita gente enfim, que o Carlos, quando tinha 20 anos, embora andasse pela Europa no Interrail, nunca imaginaria que um dia conseguisse conversar com essas pessoas. E o Carlos tem romances? Costuma andar com romances na mala? Nas suas viagens? Costumo andar com livros na mala, sim, mas nessa mala não está nenhum livro. Então posso abrir a sua mala para saber o que é que Pode. Deixa cá ver. O que é que Carlos Zorrinho tem nesta mala? São 5 objetos, não é? 4 objetos? Por acaso num saco estão dois. Num saco estão dois. Acho que temos 5. Portanto, temos aqui um relógio. Sim. Porquê é que eu trouxe esse relógio? Imagino que seja pontual. Exatamente. E quero saber, porquê é que eu trouxe esse relógio? Por uma razão muito simples, além do significado estimativo que esse relógio tem para mim, é um relógio que anda sempre comigo, hoje em dia, até porque corro, faço desporto e tudo isso, também de vez em quando uso os relógios digitais, mas isso anda sempre comigo e anda sempre na hora portuguesa. E portanto, eu esteja onde estiver, esse relógio está na hora portuguesa. Quantas vezes muda a pilha por ano? Esse relógio não precisa de mudar a pilha, porque carrega com a nossa circulação, portanto, e portanto... Quer colocá-lo? Está com saudades dele, imagina. Vou colocá-lo até porque ele, se tiver muito tempo, às vezes já aconteceu 1 ou 2 vezes, se tiver muito tempo sem o relógio... Fica desorientado. Ele fica sem energia, não é? Eu procuro também simbolicamente que... este relógio lembra-me sempre a hora portuguesa e que, embora seja muito europeísta, muito globalista, muito a favor de que se não trabalharmos todos, se não tivermos todos a trabalhar em conjunto, perdemos todos, nunca me esqueço que sou português e que é na hora portuguesa que estou sintonizado. Muito bem. Tem aqui também uma caneta que tem várias cores. Essa caneta de propósito, tem várias cores? Sim, mas achei muito interessante e trouxe por uma razão interessante, acho eu, não é? Quem nos ouvir dirá se é interessante ou não. Eu mesmo os relatórios mais importantes, os documentos mais interessantes, desde que estou no Parlamento Europeu, que eu assino com canetas destas, não é com esta caneta, mas com canetas destas. E porquê? Porque eu, enfim, na minha juventude, na escola primária, usava canetas destas e nunca mais tinha visto esta caneta. Sim, sim. Eu já vi que agora em Portugal também já há canetas Também já destas. não via uma vez da escola. Agora já em Portugal eu já vi a vender, mas assim quando cheguei a Bruxelas, na papelaria do Parlamento Europeu, eu vi uma caneta destas e foi uma coisa que me marcou imenso. A caneta da minha escola primária. E desde essa altura, eu tenho várias, ando sempre em todo lado, maiores, mais pequenas, ando sempre com canetas destas, que dão para escrever, sublinhar, etc. E as cores funcionam todas? Funcionam todas, e quando não funcionam, muda-se para outra, não é? Como eu digo, esta caneta não tem 7 anos. Usa o vermelho para quê? Usa o vermelho para alguma coisa? Se tem uma cor vermelha. Depende, eu uso também o vermelho para... Isto permite-me... Eu tenho uma característica que eu tenho, embora hoje nós trabalhamos muito com o digital, e já vamos falar também um pouco disso, mas eu gosto ainda muito de tirar notas, de fazer apontamentos. Lembro-me quando era estudante, tinha uma memória fotográfica muito grande e muito boa, ainda hoje tenho, ainda me lembro de alguns apontamentos, e o que eu fazia é que normalmente eu ia às aulas, tirava notas, e no final das aulas
fazia uns resumos, que aliás na altura até eram famosos e muitas vezes, a minha letra seria difícil de ler. Os meus colegas conseguiam ler a minha letra, às vezes depois cedia-lhe esses apontamentos, mas fazia sempre os apontamentos com muitos sublinhados. O que significa que me ajudava depois, na manhã dos testes, digamos assim, a fixar, no fundo, em termos de memória cromática. E hoje, quando tenho que preparar uma intervenção e que não a preparo, às vezes preparo no computador, porque fica gravada, é mais simples, eu não perdo tanto o papel, mas tenho muitos caderninhos, eu ando sempre com uns caderninhos que vou guardando e tomo umas notas para a intervenção e depois os tópicos, normalmente, uso exatamente as 4 cores. O vermelho, o verde, o azul, o preto, porque tenho memória fotográfica e isso ajuda-me a concentrar e a focar. E aqui no bloco de notas do tablet, não aponta nada? Gosto mais de escrever à mão? Eu trouxe esse objeto, não tanto porque lá está dentro, que mas já é... que protege o objeto, não é? Porque já é o terceiro, é de facto um tablet e não vou fazer publicidade, mas porque esta capa, que é velhinha, há 7 anos que anda comigo para todo lado. E eu vou para as reuniões... 7 anos quer dizer que é desde que entrou no Parlamento Europeu? Desde que entrou no Parlamento Europeu, ando sempre com ela. E os meus colaboradores, os meus amigos já me disseram, pá, que vergonha, pá, isso é velho. Tinha aqui uns símbolos também do PS, enfim, que mostra bem a minha identidade, das 2 eleições, e o tablet que cá está dentro é de última geração, garanto, mas... para contrastar. Mas não é para contrastar, isto também mostra um pouco que eu me agarro muito aos objetos, agarro muito às coisas que têm uma marca forte para mim. Por exemplo, a minha mala de mão, a certa altura, os meus colaboradores fizeram-me desaparecer a velha e ofereceram-me uma nova, e agora, de facto, ela é muito melhor, mas eu, de facto, tenho muita dificuldade em deitar fora alguma coisa que usei, e de facto, como alguma coisa que me acompanha sempre nas viagens, é esta capa, onde, entretanto, os tablets foram evoluindo, penso que há um mais recente, mas está cá a capa. Está aí, bem protegido sempre. Aqui na mala, e temos mais coisas aqui. E finalmente, um saco, veja lá que... O que é aqui dentro deste saco? Este saco, eu trouxe-o por seguinte, porque eu sempre gostei muito, além de escrever e de ler, a minha outra grande, sei outras paixões, não é? Mas uma das minhas grandes paixões é o desporto. Pratiquei muito desporto, joguei futebol até tarde, nunca fui grande jogador, mas tinha muita vontade de jogar, gostava muito de jogar. Futebol de salão era um bocadinho melhor, joguei até mais tarde, mas a certa altura da vida, embora eu adore jogar os desportos coletivos, a vida já não o permite, não é? E então passei a correr, e hoje praticamente, se houver um dia, enfim, às vezes há dias que não corro, mas não posso correr, mas praticamente corro todos os dias. Mas está em forma. É muito importante. É do jogging. O correr é muito importante em termos do meu equilíbrio. Costumo às vezes dizer até que é a minha forma de meditação, embora se eu soubesse meditar, se calhar trocava para meditar outra coisa. Meditar bem, não. Medito, mas não tenho a técnica tão apurada. O correr, quando estou muito cansado, quando estou sem ideias para escrever um artigo, ou quando estou sem ideias para resolver um problema, a solução é sempre equipar-me e correr. E correr nos sítios mais complexos, por exemplo, recordo na Serra Leoa, em Salvador, recentemente no Lesoto e noutros sítios onde às vezes me dizem aqui ao pé do hotel é um bocadinho perigoso, é melhor não correr. Não, desculpem, venham comigo, mas eu quero correr. Eu preciso correr, e então sempre com este saquinho. Correr para o humor e a criatividade. Neste saquinho, obviamente, o que eu trouxe aqui são umas sapatilhas, não vou agora pôr umas sapatilhas, e ando sempre uns calções, umas meias e uma camisola. Normalmente, aqui trouxe a camisola de Portugal, para mostrar, normalmente não corro sempre com a camisola de Portugal, esta aliás esta não é uma camisola de corrida sequer, corro mais com aquelas camisolas que tem aquele tecido mais apropriado e mais leve, mas pronto, trouxe aqui umas sapatilhas e uma camisola de Portugal para simbolizar a minha ligação à corrida. Muito obrigada, Carlos, por ter partilhado connosco objetos importantes para si. Uma coisa que também é importante para si é a gestão de informação. É doutorado nessa área. Para os leigos, o que é isso de gerir informação? Bem, eu sou doutorado em Gestão de Informação, mas é uma área tão interessante que, desde que eu me doutorei em Gestão de Informação, em 1990 até hoje, gerir informação é muito mais do que era de antes, não é? Sim, mas, de facto, gerir informação é dar significado às coisas, ou seja,
é a partir dos dados, a partir do conhecimento, a partir daquilo que nós captamos, nós criamos interpretações, e essas interpretações levam-nos a ter comportamentos, e esses comportamentos levam a que as coisas aconteçam e que o mundo se transforme. Quer no nível empresarial, quer no nível político, quer no nível social, o que nós fazemos, o que a Diana faz na sua profissão, o que fazem as pessoas que fazem marketing, o que fazem as pessoas que fazem imagem, que fazem música, no fundo, é tentar mexer com os significados, comunicar, e a partir da comunicação mexer com o mundo. A minha tese, em concreto, e isso talvez ajude melhor as pessoas a perceber, nessa altura estavam a começar a surgir as primeiras bases de dados que apanhavam, digamos, a realidade toda, enfim, na altura, hoje tudo são bases de dados, mas na altura o computador da universidade tinha menos capacidade que hoje tem o meu... Mas estudava o SPSS? Exatamente, também usei o SPSS, também cheguei a programar em BASIC, em Fortran, cheguei a usar e são mais macros do que provavelmente programação. O BASIC, o Fortran é mais programação mais direta, a usar o GX, para quem precisava ouvir, enfim, que tem agora os 60 anos que eu tenho, não é? 101, 102. Lembra-se do ZX, do ZX81, das impressoras a carbono, daquelas coisas todas que nós fazíamos, dos cartões perfurados. Bem, mas nessa altura, aquilo que eu defendi foi que há duas realidades. Há a realidade que é a realidade palpável, é a realidade que é a representação dessa realidade. E muitas vezes nós, para transformarmos a realidade, temos que atuar primeiro sobre a realidade, sobre a sua representação. E se nós atuarmos sobre a sua representação, isso induz comportamentos que faz com que o real evolua em função da representação. Portanto, isto aplica-se a tudo, e hoje de uma forma muito mais potente, também de uma forma que pode ser perigosa, mas quando é aplicado para o bem, quando é aplicado para desenvolver, para criar os produtos, para as pessoas serem mais felizes, para se criar mais emprego, para se desenvolver um território, para que haja mais paz, nós atuarmos sobre os dados, criando significados, que são significados que induzem comportamentos positivos, socialmente positivos, economicamente positivos, tecnologicamente positivos para o ambiente, é absolutamente extraordinário. Nós podemos ceder os dados de uma forma anónima, sabendo que em troca vamos ter respostas melhores em saúde, vamos ter respostas melhores na organização do trânsito, vamos ter respostas melhores em qualidade da oferta cultural que nos dão e, portanto, um data deal pela cidadania. Sim. Que é isso que eu... Então, a ver se eu percebi. Gestão de dados é uma espécie de... Gestão de informação, aliás, é uma espécie de dar ordem ao caos? Até é um livro seu. Ordem, caos e utopia, não é? Mas a questão é que a ordem que se dá ao caos é um momento, não é? Isso é o poder do agora. Porque, assim, o livro que eu escrevi, exatamente no ano 2000, que se chama A História do Século XXI, portanto, não era nada pouco ambicioso, e é muito interessante agora olhar 20 anos depois, antes do Yuval Noah Harari, perceber como algumas coisas no fundo aconteceram como eu imaginava, como outras não aconteceram como eu imaginava, e como a aceleração sobretudo foi muito maior. Mas depois escolhi como subtítulo uma frase que, aliás, foi dita no doutoramento honoris causa por José Saramago em Évora, que é uma frase que diz o seguinte, que o passado não é bem assim. A ordem é o passado, o presente é caótico e o futuro é utópico. E, portanto, nós podemos atribuir essa ordem apenas para nos servir de base para, perante o momento, nos realizarmos, darmos sentido, mas temos sempre que ter essa ordem e essa capacidade de sentimento e de pertença para acreditar e projetar alguma coisa no futuro, para imaginar. Eu acho que o mais importante que existe no mundo é a imaginação. A imaginação é o que faz mexer o mundo, porque o passado já foi, é a ordem. O presente é agora, já acabou. Aquilo que nós podemos é imaginar e aproximar-nos, usando a ordem, usando aquilo que aprendemos também, a ação do presente, para cumprirmos aquilo que imaginarmos. Aquela frase de Maio de 68, a imaginação ao poder, é uma frase muito forte. Eu acho que as pessoas hoje, muitas vezes, e é o apelo que eu faço sempre, imaginam
em função de outros, portanto, imaginam-se ser outros, imaginam em função das redes sociais e daquilo que lhe é dado nas redes sociais, imaginam em função de clichês daquilo que é o caminho para se ser bem, para se ser feliz, para se estar bem, e esquecem-se de se imaginarem a si próprios, e imaginando-se a si próprios no contexto de uma sociedade melhor. E portanto, esse sentido da utopia ligado à imaginação é muito importante, mas para isso é preciso saber gerir informação. Ou seja, é preciso saber atribuir os significados, compreender os significados, não nos deixarmos manipular, não nos deixarmos manipular por desinformação, não sermos aliados daqueles que usam a informação para manipular e para desinformar. Portanto, gerir a informação é uma ferramenta fundamental para termos a capacidade de sermos protagonistas de um futuro que imaginamos. Mas para isso temos que ter as ferramentas, a importância da educação, da qualificação é fundamental, temos que ter um futuro que imaginamos e temos que ter a capacidade depois de o querer concretizar. E agora vou apelar à sua capacidade de síntese, imaginando que estamos no Twitter e temos de dar respostas rápidas, porque temos justamente uma rubrica que se chama Respostas Rápidas. Pode ser? Bom, vamos a elas. Então, vinho branco ou vinho tinto? Depende das ocasiões, mas o vinho tinto agarra mais. Qual é o melhor vinho que já provou? Isso tem a ver com circunstâncias. Recordo-me de um Mochão, talvez 78, mas teve a ver com a circunstância. E em que cidade do mundo é que se come melhor? Em tantos sítios, mas no País Basco come-se muito bem. Eurodeputado ou ministro? São coisas completamente diferentes, nunca tive como objetivo ser uma coisa nem outra. Uma fui, a outra eu não fui, mas tudo pode acontecer, nunca se diga não na nossa vida. Líder parlamentar ou secretário de Estado? Foi mais desafiante ser líder parlamentar, mas gostei muito das duas funções de secretário de Estado que desempenhei. José Sócrates ou António José Seguro? Gostei de trabalhar com os dois, tenho uma relação mais próxima com António José Seguro. David Sassoli ou António Tajani? Também trabalhei bem com Tajani, mas Sassoli é um socialista como eu. Ursula von der Leyen ou Jean-Claude Juncker? Tinha uma excelente relação com o Jean-Claude Juncker. Cada um no seu momento desempenhou as suas funções. Acho que, de qualquer maneira, a Ursula von der Leyen me está a surpreender, porque a minha expectativa não era muito alta e acho que tem sido uma boa Presidente da Comissão Europeia. Marcelo Rebelo de Sousa ou Jorge Sampaio? Estava a fazer perguntas que são difíceis porque do ponto de vista pessoal eu gosto dos dois, são pessoas aliás completamente diferentes. Agora, claro que eu tive uma relação de proximidade, de amizade, de intimidade com Jorge Sampaio que incomparavelmente é maior, o que não significa que eu não admiro a personalidade. E é socialista desde pequenino? Eu acho que só passei a tomar consciência daquilo que era um bocadinho mais velhinho, não é? Mas mesmo antes do 25 de Abril, falava muito com o meu pai, falava muito com os meus tios, que seguiam política, e eu gostava muito, era já muito curioso, e sentia que a liberdade e que a justiça eram duas coisas fundamentais. E combinar liberdade com justiça é uma forma de ser socialista democrático. Se não pudesse votar no PS, e já que o direito ao voto foi tão difícil de conseguir, votaria em qual destes dois partidos? No LIVRE ou no Bloco de Esquerda? Dependeria da utilidade do voto, mas à partida estou mais próximo do LIVRE. E votaria na IEL ou no CDS? Também depende. Depende de qual CDS. Sabe, porque as questões é que a pergunta que me está a fazer... No atual CDS e na atual Iniciativa Liberal. Eu responderia... Eu votaria no CDS, mas eu responderia... O CDS tem uma história, tem uma tradição. É diferente da pergunta entre votaria CDS e IEL ou votaria Francisco Rodrigues dos Santos ou Coutinho de Figueiredo. Portanto, quando eu digo que votaria CDS, estou-me a esquecer dos líderes. O Carlos esteve envolvido no plano tecnológico, foi coordenador deste plano que mobilizou a sociedade portuguesa para o conhecimento, a tecnologia e a inovação, e que foi considerado até uma boa prática no plano europeu. Para quem não tem memória desses tempos, o que é que foi este plano estratégico? O plano tecnológico foi uma agenda
muito interessante que juntou uma agenda para o desenvolvimento do conhecimento, da tecnologia, da inovação, de uma forma transversal, com um conjunto de medidas que foram medidas públicas. Recordo, por exemplo, o plano tecnológico das escolas, o Simplex, a integração dos serviços com as lojas do cidadão, toda a aposta nas tecnologias em relação às pessoas poderem produzir a sua própria energia, portanto, com um conjunto de políticas públicas, mas ao mesmo tempo com uma visão que permitiu que um conjunto de iniciativas privadas também iniciativas da sociedade civil, é melhor dizer assim, também tivessem o selo do plano tecnológico. E a certa altura nós tínhamos de facto uma agenda com muitas medidas desenvolvidas quer pelo governo, quer pelas autarquias, quer por parcerias entre o governo e empresas, quer pelas empresas, que até pelo seu mérito nos solicitavam que nós as integrássemos, dando esse selo, criando uma agenda nacional para um salto do ponto de vista da nossa capacidade de inserção no mundo e criámos uma geração que infelizmente depois teve que enfrentar uma crise brutal no início da década seguinte e se viu bem como, quer cá dentro, quer lá fora, infelizmente muitos deles lá fora, estavam preparados para enfrentar o mundo desse ponto de vista do conhecimento, da tecnologia, da inovação. Acho que Portugal, aliás, com outro nome eventualmente, estava a precisar de um novo plano tecnológico. E como é que explica o desinteresse português em relação ao Parlamento Europeu? Muitas vezes vem mesmo de pessoas que até gostam de política, mas não sabem muito bem o que é que se passa por lá. É muito difícil e sei que é feito um esforço muito grande pelo gabinete em Portugal, do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é de facto uma instituição extraordinária, mas é uma instituição que lenta, no sentido em que os processos de negociação são processos lentos, e é extraordinários, uma escola de negociação absolutamente extraordinária, mas com processos lentos, e em que temos que conjugar, como disse há pouco, muitas perspectivas, e conjugamos, e ao mesmo tempo que está no meio do processo, ou seja, normalmente não é o Parlamento Europeu, embora tenha alguma capacidade já de iniciativa, mas não legislativa, não é o Parlamento Europeu que lança, digamos, os processos, e normalmente também não é o Parlamento Europeu que os finaliza, porque é sempre, sobretudo quando correm bem, normalmente são os governos nacionais, são as instituições mais próximas do Conselho, que normalmente assume essa parte final. E, portanto, o facto de ser um órgão relativamente lento e um órgão que está no meio do processo, torna-o menos apetecível para a comunicação social, não é? Mas quem conhece o Parlamento Europeu, quem fica a gostar dele, e por isso eu espero que rapidamente volte a ser possível haver as visitas que se faziam de antes, os grupos de visitantes, e deviam, aliás, ser muito multiplicadas. Há muita gente que diz que, como diz que o turismo, que o Erasmus é turismo, ou que o novo programa foi agora anunciado, o Alma. Não, são os programas mais importantes que existem, porque são os programas que permitem as pessoas conhecerem, viverem e sentirem-se parte. Ser europeu é um sentimento, e nós temos um sentimento se sentirmos que somos parte daquilo. E muitas vezes nós podemos ter, e alguns portugueses têm, uma visão de que o Parlamento Europeu não serve para nada porque nunca perceberam para que é que ele serve. E nada como estarem lá e verem um dia ou 2 dias o Parlamento a funcionar, para perceberem bem para que é que serve o Parlamento, e a partir daí nunca mais dizem. Eu encontro muita gente que ao longo deste tempo, e antes do Covid, podíamos levar de facto esses grupos de visitantes, que visitaram o Parlamento Europeu e que nunca mais se esqueceram, e que depois me fazem perguntas concretas sobre os meus dossiês e que eu estava a trabalhar. Porquê? Porque de facto conheceram por dentro e sentiram-se parte. O Erasmus é capaz de ser a iniciativa mais bem conseguida do Parlamento Europeu da Comissão Europeia, do projeto europeu, para chegar aos jovens. Não será que se podia pensar numa espécie de visita às instituições, a todos os estudantes Erasmus, para que se integrassem mais com o projeto? Tudo aquilo que pudemos fazer, eu bati-me no meu grupo, o Parlamento bateu-se, aliás, e conseguiu aumentar mesmo já na negociação final, depois do grande acordo do Conselho, que incluiu o PRR, e portanto o Plano de Recuperação e Resiliência, o Next Generation EU, portanto não foi fácil, mas o Parlamento ainda conseguiu, com um trabalho também muito importante de eurodeputados portugueses, por exemplo, a minha colega Margarida Marques e os outros eurodeputados, nós conseguimos ainda aumentar algumas rúbricas. Uma delas foi o Erasmus, e eu debati-me sempre, acho que tudo aquilo que pudermos investir nesse programa é um investimento muito reprodutivo, como agora a nova iniciativa para que jovens trabalhadores possam também fazer intercâmbios. Isso é extremamente importante. Como disse há pouco, Diana, nós precisamos de tornar a pertença à União Europeia uma decisão racional, mas ao mesmo tempo
um sentimento, e um sentimento de orgulho e de ser parte. E os estudantes que fizeram Erasmus ou os portugueses que trabalharam, enfim, o Interrail, por exemplo, no meu tempo fazia isso muito. Meus colegas que fizeram os Interrails logo a seguir ao 25 de Abril, tornaram-se muito mais pró-europeus porque sentiram-se parte de uma realidade que transcendia a realidade nacional e a sua realidade mais local. E, portanto, todo o investimento que pudesse ser feito essa adesão pelo contacto, adesão pela experiência, ainda que muitos possam não gostar da experiência, porque quando eu digo que é muito importante que a Europa seja um sentimento, pode também ser um sentimento de rejeição, mas um sentimento de rejeição informado, não um sentimento de rejeição populista, enfim, alimentado pela ideia de que os outros são os maus e nós somos os bons. Isso, de facto, é extremamente perigoso para o futuro da Europa. E acha que a abstenção nas eleições europeias e também a abstenção jovem está relacionada com essa lentidão de que falava? Não, está um pouco relacionada com a menor capacidade de demonstrar a relação entre o voto e aquilo que acontece em cada momento às pessoas que votam ou que não votam. Não há praticamente nada no nosso dia-a-dia que nós façamos que não tenha a ver com alguma coisa, alguma medida, algum investimento que foi tomado à dimensão europeia e que passou pelo Parlamento Europeu. Nem tudo é bom, nem tudo é mau, mas tudo o que acontece é aquilo que nós fizemos. Eu costumo muito dizer isso às pessoas que, enfim, criticam ou que saúdam as coisas que o Parlamento Europeu faz e que parabéns para vocês, porque nós somos uma democracia. E uma democracia, a base daquilo, tudo aquilo que se resolve, essa é a escolha individual. E há quem não queira escolher. E quem não quer escolher, de facto, não tem parte daquilo que é bom, tem parte daquilo que é mau, porque não honrou algo que custou muito a conquistar, que é o direito a poder participar em termos democráticos. A participação é fundamental e aquilo que a Europa é o resultado daquilo que cada um de nós em cada momento decide. Muitas vezes as pessoas dizem: vocês em Bruxelas, ou Bruxelas é isto, ou Bruxelas é aquilo. Não, Bruxelas não é nada. Bruxelas é aquilo que nós escolhemos quando votamos. E as escolhas que são feitas em Bruxelas são feitas em função dos votos que nós fizemos, das maiorias que geramos, dos representantes que escolhemos. Portanto, ninguém pode desculpar-se com Bruxelas se não participou na escolha daquilo que Bruxelas é. Eu estou a usar Bruxelas como um diminutivo das instituições europeias, obviamente. O Carlos tem 2 filhos, não é? Que idade é que eles têm? 30 e 28. E eles gostam de política? Interessam-se por política? Gostam bastante de política, embora o meu filho goste de política e pratique política, a minha filha gosta de política, mas é mais analista. E acha que a política ainda é um terreno atrativo para os jovens? É como tudo na vida, há pessoas que gostam mais, há pessoas que gostam menos. Eu acho que a política tem que ser atrativa enquanto espaço de liberdade, de cidadania e de escolha, enquanto espaço de ação. É normal que algumas pessoas sintam mais vocação. Aliás, hoje em dia, ser político implica assumir um compromisso com o espaço público, e esse compromisso com o espaço público é um compromisso que não é fácil e que não é para toda a gente. Exatamente porque não é fácil e que não é para toda a gente, acho que devemos valorizar aqueles que assumem esse compromisso com o espaço público, se expõem a representar os outros e que o fazem em nome do bem comum. Tem uma obra publicada em 2012 chamada Ensaio sobre a Felicidade. Qual é que foi a conclusão? Em 1 ou 2 tweets, para terminar. Mas só para lhe dizer que foi eu em 2011, talvez, a obra foi em 2012, deve ter sido em 2011, chegou a minha vez de ser o catedrático mais velho, já viu, do meu departamento, na Universidade de Évora, que tinha que fazer a chamada lição magistral, que se faz no dia da universidade, e eu tinha que fazer uma lição magistral sobre gestão, e achei que devia arranjar um título e um tema que fosse desafiante, e resolvi fazer uma lição magistral sobre a gestão da felicidade. E pronto, e depois escrevi o livro, que fundamentalmente diz que
a felicidade é um estado de espírito e, portanto, há uma componente da felicidade que o livro não trata, trata a componente mais palpável. A felicidade é a capacidade que nós temos, em primeiro lugar, de nos inserirmos, em segundo lugar, de sermos reconhecidos pelos outros, em terceiro lugar, de sermos reconhecidos por nós próprios e gostarmos de nós mesmos. E acho que as políticas públicas, e é isso que trata o livro, não propriamente de outras componentes que podem ajudar a felicidade. As políticas públicas devem, por um lado, dar dignidade às pessoas, para que as pessoas se sintam essa base de dignidade, darem as condições para que as pessoas se possam inserir, e portanto ser reconhecidos pelos outros e se inserirem-se em comunidades, e que possam ter a capacidade de assumir protagonismo e assumirem significados para se autorreconhecerem e portanto terem um sentido para a vida. Um sentido para a vida reconhecido pelos outros e com dignidade não quer dizer que as pessoas sejam felizes assim, mas certamente que a partir daqui é possível ser-se feliz. Olha, Carlos, eu acho que somos muito mais felizes quando temos acesso à educação, ao conhecimento, à informação e também quando desenvolvemos e estimulamos a curiosidade. Por isso, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por nos ter aberto a mala. Vamos fechá-la e pode regressar. Foi um gosto também conversar consigo e espero que com esta nossa conversa mais gente fique com curiosidade para primeiro conhecer o que se faz no Parlamento Europeu e depois, por que não, ser deputado europeu. Fica aqui o repto. Muito obrigada.